Olá a todos, hoje estamos aqui para dar início ao terceiro episódio do podcast A Voz dos Jovens em Crise. Hoje temos aqui uma convidada muito especial, a Lara, aqui com uma aluna espetacular que eu tive o privilégio de cruzar ao longo da minha carreira como professora, e por ser aquela garra que ela tinha dentro da sala de aula e a própria alma da turma, eu acho que acreditava por seres mesmo a alma da turma. Lá está, e mesmo em geral os professores também diziam muito isso, que a Lara é que puxava para a turma. Temos aqui o privilégio de vir conhecer aqui o testemunho da Lara e, acima de tudo, para que ela possa dar aqui um incentivo àqueles alunos e aqueles jovens que ainda não sabem o que querem e andam ali ainda não sabem o que querem. Pode ser que assim, aqui com o testemunho da Lara, possamos lá estar, mudar um bocadinho o coração e a visão um bocadinho a visão dos jovens, lá está. Então conta-me lá, como é que te chamas? Qual é a tua idade? Onde é que vives? Faz só assim uma introduçãozinha. Então, chamo-me Lara Alves, Sim, tenho 18 anos, e vivo em Salvaterra de Magos. ok. Excelente. Então, este ano estás em que ano? Estás na escola profissional, secundária, ensino superior? Como é que como é que tem sido a tua volta aqui a nível de percurso académico, vá? Então, eu agora tenho estado a tirar o 11º, só que num método que é à noite, Certo. que, pronto, é uma forma muito mais fácil de tirar o 11º e 12º, para quem também não tem muita disponibilidade para de dia, é uma boa opção, porque pelo menos tem o 12º e o 11º e fica despachado disto. Exatamente. Exatamente. Então, e achas que ao longo do teu percurso, mesmo dentro da escola, sentiste às vezes um bocadinho de dúvida de qual caminho seguir? Também, não? Houve uma Sim, um altura que bocadinho. estiveste um pouco desorientada, vá. Sim. Achas que é assim, possivelmente aqui às vezes as escolas, se tivesse outra forma, outra metodologia de preparar os alunos para o futuro, poderia ter sido uma boa estratégia. Se Sim, calhar não tinhas perdido aqui tanto tempo e sabias para aquilo que realmente o teu coração ia, não? O que é que sim, achas? sim, sim. Pois. Então, fazendo aqui outra pergunta, ao longo do teu mesmo percurso de estava ensino básico, e mesmo que passaste para o ensino profissional, achas que houve assim alguma disciplina específica que realmente tu tenhas visto? Ok, isto preparou-me para a vida. Eu acho que a disciplina que mais me preparou assim para a vida, eu acho que uma das foi cidadania, porque a parte de sermos cidadãos e conseguirmos ser bem educados com as pessoas em si, pronto, eu acho que é uma das coisas que devia continuar nas aulas, Sim. nos anos todos, porque muitos dos alunos não são muito queridos, digamos assim. Então é uma forma de eles aprenderem um bocadinho mais como ser um bom cidadão. Certo. O que lá está, acaba por aqui, a gente até fazer aqui uma pequena introdução que faria falta, dentro da própria cidadania, até haver disciplinas dentro deste conceito, lá está, que pudessem aprofundar os alunos nesta área, não? Por exemplo, Sim, inteligência emocional, que é isso que acabaste de falar, ninguém nos ensina a lidar com a frustração dos outros, exatamente. não é? E lá está, e acabas por muitas vezes ir mesmo para o mercado de trabalho, encontras sempre um líder ou um colega que está menos bem com a vida, e se a pessoa não tiver um bom filtro, facilmente vai-se abaixo, certo? Sim. Então, e alguma vez sentiste assim ansiedade, ou mesmo que não tenha sido no teu caso, que por exemplo tenhas testemunhado algum colega que tenha vivenciado isto? Às vezes também pode acontecer, estás a ver? Como também eu estava dentro da sala de aula, eras muito aquela que estava por todos. Muitas vezes, quando nós estamos por todos, conseguimos perceber se passa-se alguma coisa com algum colega, estás a ver? Às vezes também é bom, entender isso. Ahm, então, sempre sentiste que ao longo do percurso, e mesmo os teus colegas e isso que sentiam que eram ouvidos pelos professores. Os Muitos professores, dos alunos eu acho que não eram ouvidos, pois. ou falta de interpretação, ou falta
de falar mais sobre o assunto, eu acho que foi mais isso, porque muitos dos alunos eram muito mais tímidos do que, né, Sim, do que muitos outros alunos da turma. Então eu acho que foi isso mais a falta de comunicação entre os professores e os alunos, porque muitos dos alunos não sabiam, como é que eu ia te explicar, não sabiam deitar cá para fora, digamos assim, o que é que sentiam, o que é que pensavam, e então eu acho que é isso. pois, exatamente. Lá está, isto vai ter a questão que eu aqui estava com a ideia de te fazer, que é que realmente muitas vezes não há espaço dentro das escolas para se falar também da parte emocional. Sim, Porque lá está, há muitos jovens que, mesmo a parte emocional, não quer dizer que vão dentro da sala de aula expressar, mas há é, muitos miúdos que têm histórias. As pessoas têm sim, histórias, não é? sim. Toda a pessoa tem uma história. Sim. E às vezes, se calhar, aquele miúdo que está ali que é desmotivado, ele não é desmotivado, ele pode acontecer ter Sim, uma bagagem, não é? exato. Então, e sentiste que alguma vez, por exemplo, ou no teu caso, ou de algum colega, que tu tenhas notado que muitas vezes teve que deixar de ser ele para conseguir ser interpretado dentro da escola? Já reparei nisso, sim, já reparei nisso e é uma coisa que acontece muito porque as, as pessoas querem se integrar num grupo e então às vezes as pessoas não têm o seu, pronto, a sua própria vontade de ser as coisas que são e então inventam uma coisa que não são. E Exato. eu acho, pronto, eu acho que isso, as pessoas acho que deviam ser como elas são, mesmo tendo um bocadinho de vergonha, pronto, indo aos poucos assim, não é preciso, claro, logo de cara assim, mas indo assim devagarinho, calma, com o tempo, mas devagarinho. Pois é verdade. Olha, e por acaso estás a falar isso, que das pessoas lá está, assumirem quem elas são, sem fugir, pronto, lá está, deixar de ser fiéis a elas mesmas, acaba por também aqui, lá está, elas não se podem esconder efetivamente quem são, mas há aqui uma coisa essencial, pode aqui até às vezes, eles também não serem compreendidos pelos pais, não te Sim, percebeste? sim. Eu tinha uma colega o ano passado que a mãe ia muito na conversa do padrasto. Não ia, pronto, não ia no que a filha dizia. Eu acho que isso também destabilizava um bocadinho a mentalidade da pessoa, Pois, por assim dizer. pois. É. Acabava por lá estar. Mesmo que ela muitas vezes não se sentisse bem na escola, às vezes também a abertura até de desabafar em casa também é difícil, Sim, não é? Acaba por ser, lá está, a pessoa está, acaba por, neste caso, estar a assumir muitos papéis, mas que não é ela, para tentar abafar de certa forma, lá está, essas sim, situações. Então, neste caso, houve alguma situação em que ela tenha desabafado contigo. sim, houve, houve. Ah, vê lá, já viste? Estávamos entre assim, um grupo de amigos e pronto, lá tivemos a conversar um bocadinho sobre as nossas vidas, Uhum, que pronto, que não são parecidas, mas estão ali com bastantes conflitos e então tivemos a desabafar um bocadinho e ela contou-nos isso. pois. Pois. Né? E achas que, por exemplo, pode acontecer miúdos assim, vá, os chamados frustrados, também pode vir daí o insucesso que eles têm, Sim, não? também. Porque não acreditam em si próprios, em pensar, eu não vou, a pensarem, se calhar pensam, se calhar não, provavelmente pensam, eu não vou conseguir fazer isto porque não me apoiam, não me fazem, então não, pensando assim não vão fazer o que eles estão a pensar em fazer, conseguem, depois pensam, não vou conseguir, não vou conseguir, e pronto. Pois, é muito por aí. É, Lá está. E possivelmente estavas-me aqui a dar um testemunho que tinhas agora feito um percurso pequeno de um desvio, lá está, não foi para outra escola. sim. Foi para, ias aprender? E aprender a fazer estética. Olha, olha, tinha aqui o meu gatinho, estava aqui a fugir. Então, e dentro da escola, da área da estética, notaste também ali alguma dificuldade para conseguir continuar esse percurso, certo? Sim, tanto na parte da turma, tanto na parte dos professores, Pois, porque havia alguns professores que, digamos que não eram muito.
simpáticos, digamos assim. Então, às vezes nós perguntávamos as coisas e eles mandavam-nos, não mandavam-nos bocas, mas mandavam-nos assim umas frases assim não muito agradáveis de se ouvir, e isso às vezes acabava por desmotivar um bocadinho, tanto a mim, tanto outros colegas, e Sim, pronto. sim. E muitas das vezes houve negativas, vou dizer que houve negativas, mesmo por essa parte, porque não sabia ser mais calma, ser mais pacífica, então, pronto. E estamos a falar em ensino público, não é? Nem Sim, é uma escola privada. não. Olha aqui. Ah, Este peluche que eu ganhei. Então, estávamos a falar, sim, que realmente aqui, assim, o facto do professor ser assim, é pá, mas não devia, não é? Porque é um curso essencialmente técnico e vocês sim, deviam ter apoio. sim, E notaste que também entre os miúdos, então, de certa forma, há um bocadinho de bullying, não é? um bocadinho. Havia, tanto que houve uma situação com uma menina que até agora virámos amigas, Olha, que, que ela estava dentro da sala e de um momento para o outro houve uma miúda que passou e tirou-lhe o carregador, mas sem ninguém se aperceber. E depois ela andou à procura do carregador, minha amiga andou à procura do carregador, não achava. E eu disse ao professor: olha, alguém lhe roubou o carregador. Eu disse assim: roubaram? Eu disse assim: sim, eu não ganho pernas para sair daqui. E depois misteriosamente apareceu num canto da sala. Ou seja, isso é uma coisa que não se devia de fazer, porque se as coisas são dela, deixem estar, e exato, nunca se deve fazer bullying, porque isso é uma coisa muito má e nunca se sabe o que é que se está por trás da pessoa, se a pessoa sofre pois é, algumas complicações em casa, não se sabe. Então, é sempre bom não fazer essas coisas. pois é, pois é. Mas eu acredito que lá está, como tens essa visão de conseguir diferenciar o que é bom e o que é mau, acaba por ser muito disso que estás a falar. É a educação que tem em casa. Eu, Sim, por acaso, consegui-me a perceber que a tua mãe é uma excelente mãe. E acho que isso é sempre uma grande ajuda. sim. Uma pessoa que tem ao nosso lado, não é? Uhum. Não tem nada a ver. E achas Não. que ela tem-te apoiado neste percurso? Sempre, sempre. Sim, excelente. Sempre. É uma coisa que, pronto, nós sempre vivemos, sempre, acho que desde eu pequenina, porque o meu pai era camionista. E então raramente estava em casa. Então éramos sempre nós as duas. E então sinto que ela é como se fosse um pilar para mim. Que eu, quando estou muito mal ou quando quero desabafar, disse: oh, mãezinha, senta-te aqui que a gente vai aqui desabafar um bocadinho. É, por isso, pronto. Eu acho que é a única pessoa, pronto, tirando agora essa menina, mas eu acho que é a única pessoa que mais me compreende e que mais eu consigo desabafar as coisas. Pois é. Eu acho que muitas vezes, mesmo os miúdos, mesmo os jovens, acho que não sei se é por vergonha, lá está, às Às vezes, vezes muitas é. vezes há os pais que impedem, mas não sabem pedir carinho também, É, não é? sim, Porque também a gente também pode pedir à mãe, oh mãe, dá-me claro. carinho. Isto também não é mau, acho eu, pois não. Não, é sempre bem-vindo, é sempre bom. Também acho que sim, é tão bom. Pá, acho que lá está. Então, acabaste de lá está, porque eu tinha tinha aqui esta pergunta para te fazer. Já ajudaste algum amigo numa situação difícil? Acabaste por dar Sim, agora este testemunho. E lá está, e na altura, quando eu era tua professora e também passei, vi algumas colegas que também tinham algumas dificuldades e vi que também estavas sempre lá. sempre. Eu gosto sempre de ser prestável, gosto sempre de ajudar, seja a quem for, eu não ligo para nada, eu ajudo. Pois é, maravilha. Então, e achas, por exemplo, lá, como tu já viveste aqui, neste caso, dentro das escolas, várias, lá está, várias vertentes, lá está na estética, depois estavas na escola secundária, consegues mais ou menos ver que tipo de métodos é que tu possas ter percebido que capta mais a atenção dos jovens. Sim, Pelo menos a parte da cidadania notavas, certo? sim. Sim, E eu que, notava porque muitos sim, dos meus colegas, eles sempre gostaram muito dessa parte de falar. Tanto nós também nunca falávamos, quer dizer, também falávamos, mas não tanto, mas também falávamos de outras coisas. Por exemplo, houve um ano que eu tive cidadania, que foi, falámos sobre o 11 de setembro, falámos dessas coisas não? assim.
do que estava por trás. Não tivemos sempre a falar só de ser bom cidadão, nem nada dessas coisas. Estivemos a falar de vários assuntos nessa mesma disciplina. Pois. E não notas que, por acaso, os colegas, mesmo lá está, tendo um percurso académico nas escolas, mas muitos têm uma insuficiência de cultura geral, Sim. não é? Como, por exemplo, essa parte do 11 de setembro. Epá, possível, há muitos que nem sabem, É, nem sabem o que é que aconteceu, não sabem onde é que foi. verdade. É, É que estão muitos anos a aprender história, mas não a compreendem, exato. porque, pá, se calhar o nosso cérebro, segundo estudos, lá está, muitos estudos a nível do desenvolvimento humano, costuma-se dizer que o nosso cérebro Capta só as coisas aprende. importantes. Diz? Capta só as coisas importantes para Exato, eles, vá, digamos assim. exatamente. Vês? Olha, estás a ver É. uma jovem com esta visão. Isto é uma maravilha. Então, e conta lá, outra coisa que eu acho que é extremamente importante que os jovens deviam ter e que a Lara tem, que é uma atividade fora da escola. Que é... É a marcha Uh! que vou sair Tá. de domingo. Domingo já Então conta tenho. lá, como é que é estar nas marchas? E estás mesmo no mês das marchas. Exatamente. Mas Eu acho que é sim. uma boa atividade para se fazer fora da escola, porque, pronto, é uma atividade que dá para fazer muita coisa e também dá para sair. ah, e danças, as danças são muito boas. E eu gosto daquilo, aquilo é divertido. E depois também conviver com mais pessoas, isso também é bom. Pronto, também desenvolve um bocadinho ali a coisa da comunicação. Eu acho que sim, é bom, acho que sim. Acho Boa. que sim. Pá, sentes que lá está, consegues sair da monotonia da escola, não é? Sim, sim, um bocadinho, desanuviar um bocadinho da escola, que às vezes também é necessário Pois, desanuviar um bocadinho da escola, porque estar sempre, sempre, sempre ali a pensar, "Ah, escola, 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 isso também exato, não faz bem a ninguém." claro, nada, esquece. Não. Então, e vocês ao longo do ano têm sempre ensaios, ou de vez em quando reúnem-se? De vez em quando nos reunimos. Ah, Agora, a boa. última vez que nos reunimos, fizemos um jantar, Olha, foi no mês em guia. A gente foi desfilar e depois no final fizemos um jantar lá, na olha que sede. giro. É, estivemos lá a conversar e a falar e pronto, e passou-se o tempo e foi muito agradável e vamos fazer mais. Estás a ver? Pá, eu acho que é isto que faz falta. Coisas Sim, que não te façam perder imenso tempo, mas conseguem obstruir um bocadinho da vida real, não é? Pedir um exatamente. E bocadinho. com as marchas nós podemos ir para sítios que nós nunca nem fomos, conhecer sítios novos, e isso também é muito bom. Pois é, pois é. Mas sabes que uma coisa que faz também a pessoa estar nas marchas é acreditar nela mesma que tem talento. Sim, Não é qualquer pessoa que sabe dançar. exatamente. E ainda mais marchar, não é? Aquilo não é propriamente fácil. Pois não. Mas não, aquilo tem um ritmo, não é? Tem Sim, um. tem um ritmo. Temos que nos abanar todas assim. Tuca, tuca, tuca. Opa, mas é muito fixe. Eu acho que sim. Sim, Olha, até, nota-se que até a falar, nota-se que gostas mesmo, vibras mesmo gosto. com esse Sim. hobby. É, e eu sou, pronto, aquilo são muitas, muitas meninas, digamos assim, que aquilo são pessoas de mais idade, pronto, digamos assim. Há muitas que têm, pronto, que são jovens, só que o máximo também é assim, senhoras assim mais de idade. E Pois. então eu noto que daquela gente toda, muita pouca gente ajuda. Por exemplo, a arrumar as coisas, a despachar as coisas, pronto, para esta altura. E eu acho que eu tenho ajudado muito mais, e mesmo que toda a gente diz isso, do que qualquer outra pessoa que esteja lá. Pois. Eu e mais uma menina que também anda lá, também ajuda, e depois há outra também que ajuda. Pronto, há poucas que ajudam, mas, como dizem, há poucas, mas são boas. Exatamente, é mesmo isso. É, Mas lá está, acaba por também haver aí um bocadinho de dificuldade, porque podíamos sim, ajudar-nos a todos, não é? Pá, mas há muito essa situação. é, A malta está lá, faz e vai-se embora. é, Há muito isso. praticamente é isso. Muito isso. É quase chegares a uma festa só para comer e vamos embora. Aqui não se arruma nem mais um prato. É, Mas acaba por ser muito por aí. E lá está.
Às vezes acaba por haver necessidade da pessoa também ser mais amiga e neste caso, querer ajudar. Sim, Um, eu também, visto que tens esta atividade fora da escola, também achas que era benéfico os jovens terem uma atividade assim semelhante, não? claro. Pois, Porque às vezes, como eu disse, para desanuviar um bocadinho, isso é uma coisa que ajuda muito. pois, Porque eu noto que eu antes de entrar nas marchas, que se eu não saísse de casa, não saí, pronto, agora com as marchas, e tanto que eu agora também ando na comissão, agora pronto, já olha, acabou, olha, mas eu comecei a andar na comissão no ano passado, em outubro, acho que foi isso, outubro, novembro, mais ou menos. E isso também ajudou um bocadinho, porque pelo menos não estava em casa e não pensava, não é que pensava em coisas ruins, mas não pensava em nada. pois, Pelo menos assim faço alguma coisa de jeito. exatamente, É. Não estou em casa, também é bom porque há muitas, os jovens todos, né, ficam muito no telemóvel. E eu acho que andar nas marchas, na comissão ou numas danças qualquer, o que a pessoa gostar, ou natação, ou o que for, ajuda um bocadinho a pessoa não estar tanto no telemóvel. pois, Eu acho que isso seria uma boa opção para aquelas pessoas que estão muito, muito, muito no telemóvel. Acho exato, que seria uma boa opção, fazer alguma coisa fora de casa. pois. Pá, e nota-se, por exemplo, que muitos dos jovens, às vezes até a própria ansiedade deles é muito por estar no telemóvel, É, não é? Acaba por ser um inimigo até da própria autoestima, sim. porque lá está, também há muito aquela situação em que realmente eles, em adolescentes, vivem pelo telemóvel, mas também desde pequeninos já lhes é dado o É. telemóvel para estarem calados, não é? Pois. Pá, são situações que lá está, são complexas, mas o Sim. certo é que costuma-se dizer que a pessoa, para desviar um bocadinho a ansiedade, e até estar mais em contacto com ela mesma, mesmo os jovens fazer isso, diz que a gente, pelo menos durante 1 hora, 2 horas por dia, longe com o telemóvel, longe com as redes sociais, Sim. diz que faz milagres, diz que faz muito bem. Porque lá está, quando estás nas marchas, esqueces de tudo o resto, certo? É. Não me lembro nem de telemóvel, nem tablets, nem televisão, nem nada, nada, nada. É marcha e está feito. Sabes que normalmente um propósito de vida, um propósito de vida não tem que ser algo que nós façamos para ganhar o nosso dinheiro. Às vezes pode ser Sim. uma atividade que faça o nosso coração estar em paz. Porque É. também há muito esta confusão interpretativa que nós temos que fazer um propósito de vida, vá, e ganhar o nosso sustento com ele. Às vezes pode não ser compatível. Imagina, se tu tens uma arte, uma habilidade, um talento como marchar, às vezes isso possivelmente não vai dar o teu sustento, mas vai fazer o teu coração vibrar fora das alturas em que tens que cumprir uma tarefa para dar o sustento. Epá, É. isto também devia ser tirado aqui um bocadinho a ilusão. Nós não somos obrigados a ter uma atividade profissional, que seja um mar de rosas, porque vai sempre existir, que eu acho que também há aqui uma ilusão, e que causa stress aos jovens, é que a vida é um mar de rosas e nunca lhes Uhum. foi dito que também têm que aceitar um não, Sim. E sabes? muitas pessoas não aceitam o não porque nunca ouviram em pequeninos ou assim um não, então pensou assim, epá, ouvi um não, isto não é aceitável para mim. Pois, É, acontece, muitas das vezes acontece isso. pois. E há muito aqui que os jovens têm que saber filtrar e compreender que é, muitas vezes, aquilo que nós realmente queremos, né, a nível, por exemplo, de uma atividade profissional que pode ser mais aborrecida, epá, mas nós precisamos sempre do nosso sustento. Podemos, Sim, sim, como a Lara, ter uma atividade que enriqueça o coração e que nós também chamamos a isso um propósito, porque estás a desenvolver um talento sim, da dança. E sabes, quando tu expressas o teu talento na dança, o que é que a Lara faz? Alegria no coração de quem vê. exatamente. E sempre sorriso na cara. Vês? Isso é alegria, como costuma dizer. A habilidade que tu tens, um dia vai curar alguém, nem que seja de alegria. Não é preciso ser só para chorarem. Ou seja, não Claro, precisa curar as pessoas só para elas chorarem. Ao menos que seja para baterem palmas. exatamente.
Lá está. Pronto, é muito por aí. É, Ahm, pá, isso é muito bom. Ah, e lá está, eu acho que é muito essencial os jovens também pensarem nisto. Ok, posso exercer uma profissão, mas até posso ter uma atividade. Opa, que extracurricular. até se diz. Extracurricular, uma atividade Pois, extracurricular. pois. É, Opa, que eu acho, por exemplo, é uma coisa que também havia de haver nas escolas. Epá, possivelmente, por exemplo, fora de horas, possivelmente isso seria muito difícil, porque lá está, pois há horas que a escola fecha e pois há pessoas que não têm horários compatíveis para isso. Mas lá está, podia incentivar também, percebes? sim. Olha, não era? É, Era incentivar, olha, porque é que não fazes aqui um workshop de artes contemporâneas, sim, fazer por umas exemplo. pinturas, não é? Qualquer coisa assim, mais simples. A Mas minha por mãe acaso, trabalha numa senhora, a minha mãe trabalha numa senhora que às vezes vai a umas aulas de pintar com, que se chama verniz, acho que é verniz. ah, Sim. É. pois. E no outro dia até me teve a mostrar que fez umas tabuazinhas para pôr queijos e as coisas assim, para quando há jantar, isso assim, que aquilo estava muito giro. Estava Sim, muito giro. pois. É muito É. por aí. Então, e conta lá, já sabes o que é que queres ser? Ainda estás a descobrir? Eu ainda estou assim um bocadinho assim na dúvida, Aham. porque eu tenho muitos sonhos, mas vamos ver o que é que nos reserva. Uma das opções que eu queria era a ação educativa, ser educadora infantil, que é uma área que eu gosto muito. Eu adoro crianças, no geral, adoro. Tanto que eu agora estou a trabalhar, eu como à noite estou a estudar, de dia trabalho. E então Ah, estou a cuidar de uma criança agora, tomar conta de uma criança. mas tu já na altura fazias isso, não era? Sim, já fazia. Olha, temos uma jovem empreendedora. Uma jovem empreendedora que estuda, tem um hobby e ainda ganha o dinheiro para os miminhos dela. Pois é, já viu, professora? Então, Ou e então, quanto aqui ao pessoal, o que é seres numa pessoa com tantas atividades, inclusive ganhares o teu próprio dinheiro, que eu acho que é uma coisa que faz falta aos jovens, não faz é? falta. E é uma coisa, por exemplo, para aquelas pessoas, aqueles adolescentes que têm sempre muita vergonha de pedir coisas aos pais. Isso é uma boa opção para quem tem esse tipo de, vá, digamos, de problema que Pois, ajuda porque, quer comprar umas calças, preciso de umas calças. Vai, tem dinheirinho, compra as calças. sim. Preciso de uns ténis, vou e compro os ténis. Eu acho que sim, é uma mais-valia, tanto que muitos dos pais não têm tanta possibilidade para isso. Então eu acho que isso sim é uma boa opção para trabalhar. Trabalhem, que isso faz bem também. Faz bem um Sim. bocadinho assim, Pá, trabalhar. e eu acho que até ajuda muito aqueles jovens não andarem simplesmente ali a passear os livros. É, que às Ganham vezes mais muitos maturidade. dos alunos que são, vá, digamos, problemáticos, que são os alunos problema, Sim. que são aqueles alunos que falam mais, que interrompem muita aula, eu acho que é isso, eu acho que é porque estão numa coisa que não gostam, e se fossem trabalhar numa coisa que gostam, eu acho que aí já seria um comportamento diferente. Eu acho que isso seria uma boa opção para esse tipo de alunos. Porque lá está, acaba por ter uma visão já um bocadinho adulta, né? Mas que com responsabilidade. Eu acho que é Sim, uma coisa que faz falta aos jovens, é responsabilidade, é, não é? Não são responsáveis. Então, de certa forma, lá está, como te permites ter muitas atividades e gostas de lutar pelas coisas, né? Para conquistar as coisas, achas que pode muitas das vezes vir daí o insucesso dos jovens. sim, Não ter este espírito de luta, não é? sim. Que se calhar não tiveram ainda um choque de realidade, e então eu acho que se tivessem um choque de realidade, eu acho que isso ajudava as pessoas a conseguirem mais. Pois. Pronto. Sim, no fundo, lá está, ter um choque de realidade, ok, tirar um bocadinho o tapete debaixo Sim, dos pés, não é? uhum, Pois.
Porque lá está, embora muitas vezes nós estamos aqui a falar que há jovens que têm histórias de vida, lá está, e muitas vezes os pais são pouco compreensíveis, mas também temos a situação em que os miúdos são tão problemáticos que até os pais não os compreendem, né? Também É, temos esta parte. sim. Há muitos pais que também não os compreendem. Ah, pois. Não é fácil. Então, mas voltando aqui à parte mais interessante, que é como é que é tomar conta de uma criança? Como é que é ser babysitter? Tem os seus, tem as suas, como é que eu ia explicar? É bom, só que às vezes tem os seus problemas, digamos assim, vá. Claro. Seja às vezes por causa ó, de chorares, não sabe o que é, às vezes. Ah, pois. Às vezes é por ou sede, ou Xuxa, ou tem sono. Nós nunca sabemos. Então é um desafio para descobrir, para fazer, porque também é uma coisa boa, para quem gosta de crianças, para quem tem sobrinhos, isso é muito bom. E eu gosto bastante, é uma coisa que eu gosto bastante, é crianças. E como eu estava dizendo agora, ou seria educadora infantil ou então psicóloga infantil. Olha, Também muito gosto muito bom, dessa área, muito da bom. psicologia, acho que é uma área interessante de se descobrir. Olha, muito bom, muito bom. Então, de certa forma, também é assim, temos esta visão, na perceberes ainda qual é o teu caminho neste sentido, mas não te sentes propriamente assustada com o futuro. Não, o que o futuro me guardou, a gente aceita. É Alguma mesmo. coisa está guardada para mim, alguma coisa está guardada para mim. Agora vamos descobrir. É assim, eu acho que muitas vezes isso também, a preocupação excessiva com o futuro também causa muita ansiedade, Sim. né? E E, ai, costuma o que é que eu dizer, vou fazer? Ai, o que é que eu vou fazer? Ai, que eu não vou ter emprego. É. pois, é muito por aí, sabes? E se calhar, lá está, muitas vezes o motor da ansiedade, que é preocupar-te com uma coisa que às vezes nem vai acontecer, Sim. né? Às vezes também é muito por aí. Então, e conta lá aqui mais uma coisa. Quem és tu na tua verdadeira essência? Então, eu sou uma menina muito simpática, gosto muito de ajudar os outros. Acho que devíamos ajudar muito, não olhar só para o nosso próprio umbigo, também devíamos olhar mais à volta. Gosto também muito de animais, tanto do meu cãozinho está ali Ah, sentadinho no sofá. Ah, eu acho que é isso. Gosto de ouvir os outros, gosto de ser prestável. Nunca gosto de chegar atrasada, a olha. lado nenhum, a lado nenhum. Gosto de ser sempre a primeira, mesmo que vá 20 minutos adiantada, mas gosto de ser a primeira. Eu acho que é um bocadinho assim, eu acho que sou um bocadinho assim, eu acho que De certa forma, és uma miúda que gosta de sempre ajudar, né? Estar sempre ali a apoiar o outro. sim, sempre. Amiga do amigo, né? É uma qualidade muito forte. Exatamente. É uma qualidade muito forte. Mas também sou um bocadinho teimosa, sou teimosa também, mas acho que isso toda a gente é um bocadinho, tem assim um grauzinho de teimosia. Mas, mas Ah, é importante nós assumirmos os nossos defeitos, não é? sim, claro. Também às vezes, quando as pessoas são um bocadinho más para mim, também às vezes fico aqui um bocadinho com remorso e fico aqui assim, ai, aquela pessoa fez-me isto. Pois, Também sou assim às vezes. Não nego. claro. É, Então, acho e que é mais conta-me isso. uma coisa: se pudesses mudar alguma coisa nas escolas para possivelmente até te tivesse ajudado a ti, mas a ti penso que não, que eu acho que tu estás bem orientada, mas de facto veres os outros colegas aqui um bocadinho em dificuldade, alguns com negativas, alguns com imensas, completamente perdidos, lá está. Achas que na escola podia ser mudada alguma coisa? Na parte de serem mais ouvidos, os alunos, eu acho que devia haver pelo menos uma hora em cada turma, uma hora com a psicóloga da escola, com uma psicóloga da escola. Pois, Que eu acho que assim a pessoa, o aluno, sentia-se, não é na obrigação, mas sentia-se mais à vontade, vá, digamos, mais à vontade, porque são só duas pessoas a falar de desabafar um bocadinho mais, que eu acho que é isso que falta um bocadinho na escola, é isso. Depois, na parte das disciplinas, que eu sei que há muitas disciplinas que caem falta na escola, que uma delas é a educação financeira, pois, porque nós, quando acabamos a escola, não vamos saber como é que se faz o IRS,
como é que se faz. Pronto, não sabemos nada disso. E outra coisa é como nos preparar para o futuro, ou seja, como comprar uma casa, um carro. Pronto, eu felizmente tenho isso agora à noite, porque como é à noite é para adultos. E Pois. adultos, pronto, já têm mais essa preocupação, então uma das disciplinas nós temos mesmo isso, como comprar um carro, como, como fazer uma viagem, temos isso assim para nos prepararmos. Ou seja, eu acho que também falta muito isso. E eu também ouço isso muito dos meus colegas, Pois. dos meus antigos colegas também. Eu ouço muito isso, que eu acho que isso é uma boa opção, é ter na escola. Não digo para os mais novos, mas a partir do 10º, de haver essa disciplina, educação financeira ou assim. Pois, sim, sim, sim. E lá está, e mesmo a parte da educação sexual, olha, Uhum, também, porque já nós já deparámos até com meninas que tiveram gravidez. sim. Eu conheço uma menina que ela acho que é um ano mais nova que eu e já tem um filho. Pois. Tem tanto para viver e já tem uma É, criança. Ela é uma criança e está a tomar conta de outra criança. exatamente. Ainda não há muito. Lá está, fala-se muito disso, mas não há total vigilância e apoio, sobretudo apoio. É muito por aí. É, Ai, isto deve estar a ir abaixo. Se for abaixo, a gente entra outra vez no limbo. Mas depois é uma coisa mais rápida. Lá está. Então, resumindo aqui, a nível de conselhos que tu pudesses efetivamente dar aqui aos jovens, para eles serem mais motivados, assim como tu, ser polivalente. um conselho Estavas a dizer, qual é o conselho que dás aos jovens para serem assim motivados como a Lara? é nunca desistirem dos sonhos. Acho que isso é a base de tudo, é não desistir. Porque se nós desistirmos, não vamos conseguir fazer o que nós realmente quisermos fazer. E outra é quererem ser ouvidos, ou seja, tentarem falar mais, que eu acho que falta muito isso nas escolas e em todo lado, é falarem muito mais do que sentem e o que não sentem. Eu acho que sim, é uma boa, é um bom, ah, pronto, Sim, abertura, não era ter medo, porque sim, acabam por estar muito. Digamos que tem uma essência, como tu acabaste de descrever a tua, mas tem aquelas capas, quase, sim, quase como uma muralha à frente. é, Né? Está, sobre todos temos histórias e isto acaba sim. por. Todos temos histórias, todos temos situações que já nos aconteceram na vida e não nos faz menos do que ninguém. Todos somos iguais, todos temos a mesma capacidade de fazer as coisas que nós queremos. Eu acho que as pessoas não devem desistir, porque sim, muita coisa já aconteceu, até a mim, já muita situação aconteceu e a professora também já sabe de algumas Sim, situações, mas nunca tirar, nunca desaparecer a essência da pessoa. pois. Eu acho que isso devia continuar e pronto, eu acho que é isso. Mas dentro, por exemplo, lá mesmo dos maiores desafios que tu enfrentaste, e lá está, e testemunhaste de colegas terem passado, como aquela situação da moça que tu me falaste, hum, possivelmente se houvesse aqui um apoio dentro dos psicólogos da escola, porque lá está, a parte emocional também é uma coisa que não é trabalhada, porque ir a um Não. psicólogo é um luxo fora da Sim, escola, não é? E é uma coisa que, se fosse trabalhada, lá está, a inteligência emocional, uma pessoa saber gerir os conflitos, gerir o tempo também. É assim, possivelmente aqui poderia dar aqui uma grande ajuda. sim, Porque lá está, ou depois já há aquela situação em que já enfrento, eu pelo menos na altura que dei aulas à vossa turma, também enfrentei um relato de uma colega, que era que não contava à psicóloga porque a psicóloga ia contar à mãe. uhum. Também tem muito isso. Não há muito sigilo, É, não é? E acho que, por visto, nem tinha, acho que o assunto nem tinha nada a ver com suicídios, nem temas nenhuns que realmente fossem preocupantes, eram coisas banais, lá está. Os jovens infantilizam, né? Idealizam uma coisa que nem tem pés nem cabeça e depois às vezes fazem ali um problema na cabeça por causa de uma coisa tão simples.
mas se fosse, lá está, desconstruído de outra forma, dá-lhes mais paz, né? Ficam mais em paz. Mas lá está, também não haver sigilo dentro do psicólogo da escola também é grave. Sim, Ah, tá, vais ao psicólogo é para desabafar. claro, não é para andar a contar aos pais. Acho que isso não tem jeito nenhum. Não, nada. Mas por acaso vivenciei um pouco essa parte que a moça chegou-me a contar, que não ia à psicóloga porque a psicóloga ia contar tudo à mãe. Pronto, já É, tinha ali alguns. Não se dava muito bem com a mãe, pronto, lá está. Depois temos essa situação, né? Miúdos claro. têm mais problemas com os pais. Tá bem, olha, eu não quero empatar mais. Sei que tens que ir para a escola, tens de te despachar. Então vamos aqui ver. Se tivesses que resumir a tua jornada numa só palavra, qual é que seria? Complicado. Numa só palavra, eu acho que desafiante. Olha, Acho que é isso. Acho que boa, sim. boa. Então eu pergunto: és uma lutadora ou és uma vencedora? Eu acho que um bocadinho dos dois. Boa. Acho que é um bocadinho dos dois. Porque já tive muitas coisas boas na vida, mas também já tive muitos. Já tive muitos altos e já tive muitos baixos, digamos assim, pronto. É, eu acho que, pelo que eu já passei, que eu já passei por muita coisa, pronto, digamos assim. Sim, Eu sim. acho que sim, acho que é um bocadinho dos dois. Pá, e sabes que isso também tens uma boa estrutura interna, né? Confiares em ti, permitires-te Sim, expandir, também ajuda quando andas a navegar, não ires totalmente ao fundo. sim, Isso é muito bom. Muito bom. Eu acho que, vendo a história aqui que a Lara partilhou connosco, acho que todos os jovens que se sentem desmotivados e sem força para lutar, lá está, até pelo facto de continuarem a ter negativas, possivelmente às vezes têm negativas porque não estão no sítio certo. sim. Não Têm estão a que. fazer aquilo que querem. Eu já ouvi relatos de colegas, de antigas colegas minhas e de amigos meus, que já me disseram: epá, eu não estou a fazer aquilo que eu quero. Mas às vezes é por escolha do pai ou da mãe que diz assim: não, tu tens que fazer aquilo que eu quero e faz e tens que fazer e ponto final. Eu acho que os pais não deviam muito se meter nisso. Acho que os filhos é que deviam escolher o que querem, e o que não querem e fazer aquilo que gostam. Pá, porque nem todos têm que ser médicos e advogados. Claro, nem todos têm que ser veterinários ou nem todos têm que ser advogados. Eu acho que nós, adolescentes, é que temos que escolher o que queremos, não ao contrário. Exato. Pá, costuma-se dizer, se na correr bem, pagas pelo erro. Se correr bem, olha uma maravilha, não é? Exatamente, Mas nunca sabes se não tentares. exatamente. Eu sempre ouvi dizer, quem não arrisca não petisca. Exatamente. E costuma-se dizer, quando nós fazemos aquilo que gostamos, às vezes até somos um caso de sucesso, não é? Às vezes um bom profissional que nós até não daríamos nada pelaquela profissão, mas ele, como é tão focado e gosta, às vezes até se torna o melhor na área dele, Sim. não é? É. É muito por aí. Está bem, olha, agradeço-te este tempinho. Cara, é essa. Acho que não foi difícil, pois não dás aqui o Não. testemunho. Acho que fomos aos pontos-chave, falámos aqui dos talentos da Lara, das atividades, que é uma mulher empreendedora, é uma, é uma mulher empreendedora, logo de nova, em tantos ofícios até ganhar o dinheirinho dela. Isto sim, acho que é uma miúda extremamente focada e acho que deve ser um motivo de orgulho da mãe, sem dúvida. Ela diz muito isso. É um motivo de orgulho da mãe. Que fez um bom trabalho. E se ela ver isto, olha, fez um excelente trabalho, maravilhoso, é uma filha de ouro. Ela vai ver, ela vai ver, ela vai É uma ver. filha de ouro. Adorei ter a Lara como aluna e como amiga, que ela tem sempre aqui uma amiga que pode contar sempre. Ahm, Você é a mesma coisa. Obrigada. Somos Ora os é meus essa. caranguejos, né? Estamos quase a fazer. Mas este podcast vai sair num dia especial. Eu conto-vos porquê. Então, obrigada mais uma vez, Alara. Se nós pensarmos
num tema diferente que possamos aqui vir trazer. Olha, por exemplo, até quando começares a finalizar o curso noturno, do ensino noturno, até posso fazer aqui um podcast, uma coisa curtinha. Opá, às vezes aqueles miúdos que acabaram o 12º ano, e às vezes falta ali uma disciplina e estão um bocadinho perdidos da vida, sabes? Não sabem para onde é que é onde ir. Sim, Até podemos fazer aqui um podcast, mas uma coisa rápida para tu dares o teu testemunho de como é que foi dar sim, aulas à noite. E não perderes o caminho, porque lá está, não perdeste o caminho, né? Mudaste não. só a trajetória, também para motivar aqui os jovens a não desistir, para depois darmos aqui um bocadinho de testemunho, uma coisa rápida, quando acabares esta fase, do ensino noturno. Olha, gostei muito do teu testemunho, espetacular. Ah, Estou a frisar isto já muitas vezes, mas é porque é verdade. Ah, e a gente volta a saber. Desejo-te um excelente dia. Obrigada mais uma vez. é essa. Malta, já sabem, se façam como a Lara, sejam motivados E e, sejam felizes. e felizes. É isso. Tchau, querida. Fica bem. Grata. Você também. Vai, fica com Deus. E você também. Beijinhos. Beijinho.